E aí, pessoal? Fechamos o vídeo anterior com a questão de número 66. Depois que eu fiz a transição de um vídeo para o outro, tá tudo certo, tudo perfeito. Só que eu gostaria de chamar a atenção de vocês com relação a um pequeno detalhe, que eu até deveria ter chamado ainda mais a atenção. Quando eu fui montar o nosso diagrama, que está perfeito, observe que eu chamei de A todos os integrantes do conjunto das pessoas com anemia e de V o conjunto de todas as pessoas com verminose. O que acontece? Eu automaticamente fiz o seguinte: 80% das pessoas que possuem anemia, ou seja, 80% de todo esse grupo, vão também apresentar verminose. Então, vai ficar bem aqui no meio, ó, 80% de A. Certo? Beleza. Logo em seguida, foi o que eu fiz. Fui para a terceira informação. 50% das pessoas que possuem verminose, então 50% de todo esse grupo, também vão ter anemia. Então, 50% vão ter anemia, vão estar aqui no meio, ó, interseção. Os dois números estão escritos de maneiras distintas, mas eles são iguais, porque estão representando o mesmo elemento, o mesmo valor. Então, o primeiro passo foi igualar os dois, ó. Igualei. Agora você volta. Depois, eu observei que o conjunto universo tinha que dar um total de 400 pessoas. 220 não foram infectadas, nem estão com anemia, nem foram infectadas com relação à verminose. Então, 220 fora. De 400, tirando 220, ficamos com 180 para distribuir entre a soma das três regiões. Por favor, não some esse número duas vezes. Ou você vai somar 0,2, 0,8 e 0,5, ou você vai somar 0,2, 0,5 e 0,5. Eu usei a segunda opção. Esse 0,5 de V com 0,5 de V vira o V todo com mais 0,2 de A. Tá aqui, ó. Substituir, chegamos então no A 100 e logo em seguida no V 160. Se porventura você ficar com alguma dificuldade ou tiver alguma dúvida se fez tudo corretamente, eu peço para que você faça o seguinte. Veja só. Opa, acabei duplicando o slide que não queria, peraí. Não é esse o slide que eu quero, esse aqui. Pronto. Bem, o que é que eu gostaria de pedir? Você agora vai apagar toda essa região aqui. Toda essa região. Vai apagar essa daqui também. E agora vai completar com números o que a questão permitiu que você calculasse. Quantas pessoas eu tenho no grupo dos que foram das pessoas que apresentaram anemia? Do total das pessoas, do conjunto das pessoas que possuem anemia, eu tenho um total de 100 pessoas, ok? Anemia 100. Então, anemia 100. 80% possuem verminose. Então, 80% de 100, estamos falando de 80 pessoas aqui. De 100. O que me leva a concluir que eu vou colocar desse lado 20. 20, 80. Batendo 100? Sim, batendo 100. De anemia. E sem falar que no meio 80% de A, também com verminose. Quando você passa para o conjunto das pessoas que possuem verminose, você encontra 50% das pessoas que possuem verminose, ou seja, a metade, possuem também anemia. Ou seja, verminose, 160 pessoas. Então, dentro desse conjunto, 160. A metade, que é 50%, de 160, são 80 pessoas. E desse lado, mais 80, para bater 160, que é o total. Observe, ó, que na parte do meio, que é a interseção, os dois valores realmente são o quê? Iguais. E se você somar as regiões, você vai encontrar o total de 180. Ó. 20 com mais 80 no meio, 100 com mais 80, 180, com mais 220 fora, bate 400. Não tem a menor dificuldade. Terminou, fez a parte numérica, trabalhou com as variáveis, está com dúvida, volta e substitui. E depois ele pede o percentual
de 400, 100 representa 25%. Beleza? Então, a 66, C de casa. Vamos agora a 67. A 67 vai falar, pessoal, do número de elementos que você pode criar através da união e da interseção. Então, vamos pensar um pouco e já vamos encarar a questão de número 67. Acompanhe. Considere que o número de elementos de A igual a 5. O número de elementos de B igual a 3. Então, o número de elementos de A união B é elevado ao número de elementos de A interseção B é no máximo igual a um número ímpar, primo, múltiplo de 7, par ou maior que 1000? Boa pergunta. O que eu vou fazer com vocês? Eu gostaria de montar 2 cenários. Cenário de número 1, imaginando A e B, 2 conjuntos disjuntos. São conjuntos sem nenhum elemento na interseção. E vamos visualizar esse cenário. Uma segunda opção é imaginar o B, que é o menor, completamente dentro do A. Pessoal, são as duas extremidades que nós temos com relação à comparação de valor máximo e mínimo de 2 conjuntos em cima de A e B, no caso. Entenda. Cenário número 1, considerando A e B, 2 conjuntos sem nenhum elemento em comum, a interseção 0. E depois vamos imaginar A e B como um conjunto contido no outro, certo? Então eu estou pensando no máximo para a união e estou pensando no mínimo para a união. Estou pensando também no mínimo para a interseção e no máximo para a interseção, beleza? Então, vamos lá. 2 conjuntos disjuntos, pessoal. Caso isso aconteça, você automaticamente vai concluir que o número de elementos de A união B, como não existe a interseção, você vai colocar o A com 5 elementos e o B com 3 elementos. Para ficar até mais didático, imagine A, B, C, D e E. E aqui os números 2, 4 e 6. O A tem 5 elementos e o B 3 elementos. Número de elementos que eu tenho para a união entre A e B. A união junta tudo. Então, pega 5 de A com 3 de B. Estamos falando de 8 elementos. Pronto. São 8 elementos. Continuando. No caso da interseção, número de elementos de A interseção B. Ora, se esse conjunto A são letras e o conjunto B números, 0 elemento na interseção. Ou seja, a interseção vai me dar um conjunto vazio. Certo? Então pronto. Muito bom. Lembrando a todos que o 8 é o valor máximo para a união, mas a situação de conjuntos disjuntos é o valor mínimo para a interseção. Então, concluindo o que ele quer, você vai encontrar o quê? Deixa eu escrever aqui. Número de elementos da união elevado ao número de elementos da interseção. Pronto. A união, 8, lá em cima, ó. Enquanto que a interseção nesse cenário vai ser 0. Resultado, 1. Guarda esse valor aqui. Guarda. Então já sabe. Se você tiver o cenário pitoresco de 2 elementos, 2 conjuntos disjuntos, a união vai dar valor máximo, a interseção vai dar valor mínimo e o resultado dessa potência vai dar 1. Certo? Vamos para o próximo passo. Imaginar, deixa eu botar assim. Primeira situação. Pronto.
Agora a segunda. Próximo passo. Imaginar dois conjuntos onde um é subconjunto do outro, ou seja, o B dentro do A. Vamos imaginar que o B são os números pares. 2, 4 e 6. São 3 números. E o conjunto A ainda tem o 1 e o 5. Pronto. O 1 e o 5 são elementos apenas de A, mas o 2, o 4 e o 6 são elementos de A e também são elementos de B. Ok. Beleza. Vamos anotar aqui. Primeira conclusão. Caso isso aconteça, o número de elementos de A união B vai assumir valor mínimo. No caso, a união junta tudo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 5 elementos. E no caso, a interseção, número de elementos de A interseção B é igual a 3. São 3 elementos. Nesse momento, você está chegando à união, dando valor mínimo, o menor valor que eu tenho para a união, 5, e a interseção vai ser no máximo 3. Na situação número 1, a união assume o valor máximo. Acho até interessante colocar aqui ao lado. Nesse rapaz. Deixa eu colocar aqui de preto. Esse valor mínimo. Opa. A união vai dar valor máximo com 8 elementos e mínimo com 0. A união B vai ter valor mínimo para a união 5 e vai ter valor máximo para a interseção 3. E observe que eu desenhei para você ver cada cenário, certo? Se você tiver o B dentro do A, que é o menor, a união vai ser 5 e a interseção vai ser 3. E o que ele quer? Então, número de elementos de A união B é elevado ao número de elementos de A interseção B. Substituindo essa parte da união 5 é elevado à interseção 3. Chegamos, portanto, a 125. Então, fechamos com 125. Pronto. E aqui você volta. E você agora pode dizer que é um número ímpar. E não quer o número máximo? O número máximo vai ser 125. É um número ímpar. Beleza? Então, 125. Esse aqui vai ser o valor máximo, que é justamente o que a questão está pedindo. Máximo. E esse aqui é o valor mínimo. Pronto. Mínimo 1, se fosse a pergunta da questão, e máximo 125, que é o que ele realmente quer saber. E 125 é um número ímpar, portanto, ficamos com o item A. Bem, muitos alunos, logo em seguida, assim que eu termino de resolver a questão 67, eu sempre escuto a seguinte pergunta: mas professor, outras possibilidades vão existir, por exemplo, o A e o B na interseção. Nem se preocupe. Se você for pensar em fazer o que ele está querendo,
colocar o A e o B na interseção, fique tranquilo. Você pode colocar a mão assim, ó, para trás e ficar relaxado. Sabe por quê? Porque qualquer combinação que você faça, você vai sair do 1 no máximo até o 125. Esse é o intervalo que nós temos para variar os resultados. Quer ver? Vou dar só um exemplo. Só para você ter ideia. Pronto. Um pequeno bate-papo aqui, ó. Bate-papo. Pronto. O que acontece? Vamos imaginar um cenário mais ou menos assim, ó. Só um cenário que eu não fiz, mas para você visualizar. Aqui o conjunto A, aqui o conjunto B. A e B. O A tem quantos elementos? 5. O B, 3. Vamos imaginar em qualquer cenário com interseção. Só interseção. Vamos colocar aqui 2. O A tem um total de 5 elementos. Então, vou ter que colocar 3 para fechar 5. O B tem um total de 3 elementos. Vou ter que colocar 1. Confirmando o A5 e o B3. O A5 e o B3. Confere. Pronto. Faça agora o cálculo para o cenário que você está vendo. Faça. Que você vai entender o que é que eu estou querendo dizer. Primeira e segunda observação. A união e a interseção. Número de elementos de A, união B. A união junta tudo. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 6 elementos. E o número de elementos de A, interseção B. A interseção, 2 elementos. Pronto. Então, vamos calcular agora o que ele quer. Número de elementos de A, união B, elevado ao número de elementos de A, interseção B. Pronto. Para o cenário que vocês estão vendo, a união vai ser 6. Aqui, ó, 6. Enquanto que a interseção, 2. Chegamos, então, a 36. Pronto, 36. Como eu já falei, o resultado, pode pensar no cenário que você quiser. Vai ser 36, vai ser um número maior do que 1, sim, que é o valor mínimo, mas vai ser menor do que 125, que é o valor máximo para essa potência. O 36, ó, vai ser um valor dentro desse intervalo. E olha que eu só criei um cenário para interseção. Qualquer um você vai montar. Então, pessoal, para descobrir o valor máximo, o valor mínimo para o cenário que ele está propondo, que é a união elevada ao número de elementos da interseção, o que você vai fazer? Você vai pensar nos dois cenários mais pitorescos. Quais? O primeiro, imaginar dois conjuntos disjuntos, separa os dois. Aí a união vai ser máxima, a interseção vai ser mínima. Ou então você bota B, que é o menor, totalmente dentro de A. Então o B está contido em A. Nesse caso, a união vai dar valor mínimo, mas a interseção vai dar valor máximo. E a potência assume o seu valor máximo, que vai ser 125. Então, qualquer cenário que você crie com A 5 elementos e B 3 elementos, essa potência vai variar de 1 a 125. E o que a questão quer? Saber com relação ao número máximo. Número máximo, 125. Chegamos, então, à conclusão de que era o número ímpar. Beleza? Pronto. Então, 125. Questão de número 68. Vamos que vamos. Um colégio oferece a seus alunos a prática de um ou mais dos seguintes esportes. Futebol, basquete e vôlei. Fizemos uma questão parecida com essa, né? A história de uma academia. Mas eu acho que não é a mesma. Deixa eu ler que eu já descubro se a questão está repetida. Sabe-se que, no atual semestre, 20 alunos praticam vôlei e basquete. 60 alunos praticam futebol e 65 praticam basquete. 21 alunos não praticam nem futebol nem vôlei. O número de alunos
que praticam só futebol é idêntico ao número de alunos que praticam só vôlei. 17 alunos praticam futebol e vôlei. 45 alunos praticam futebol e basquete. 30 entre os 45 não praticam vôlei. O número total de alunos do colégio no atual semestre é igual a... Não tem nada a ver com a questão que eu fiz lá atrás, que lembra um pouco o formato, história de uma academia, mas que não representa o cenário da 68. Nesse momento você deve identificar que são 3 conjuntos, então vamos montar o diagrama com 3 bolinhas. Futebol, basquete e vôlei. Muito bem. Vamos então tentar organizar. Nós temos um baita de um problema. Qual, Thiago? Pessoal, nessa questão ele não me dá a interseção dos 3 conjuntos. Se ele não me dá a interseção dos 3 conjuntos, a questão toda vai ser travada. Por quê? Porque você vai ter que colocar uma variável lá no meio e cada região que você for completando, você vai escrever em função da variável. Estão preparados? Vai ser uma questão travada, mas vamos resolver. Como ele não me diz quantos alunos estão matriculados nos 3 esportes, eu boto um X. Ok? E aí eu vou começar. Vamos lá. 20 alunos praticam vôlei e basquete. Vôlei e basquete 20. Já tem X. Então 20 menos X aqui nesse cantinho. Continua. Já foi. 60 alunos praticam futebol. Não dá para saber ainda. Calma. 21 alunos não praticam nem futebol nem vôlei. Calma. 21 alunos não praticam... Tá. O número de alunos que praticam só futebol é idêntico ao número de alunos que praticam só vôlei. Então, pessoal, eu vou chamar esse cara aqui, de K. Então, esse aqui também vai ser K. Só futebol, só vôlei. Certo. Opa. Aqui, pronto. 17 alunos praticam futebol e vôlei. Futebol e vôlei, essa região aqui. Então, vai ficar 17 menos X. Tudo tem que dar 17. Se já tem X, 17 menos X. Mais uma. 45 alunos praticam futebol e basquete. Futebol e basquete, 45. 30 entre os 45 não praticam vôlei. Então, aqui 30, 30. Beleza? Pronto. Pode parar. Pode parar. A questão acabou. A questão acabou. Sério, Thiago? Sim. Não vai precisar de equação, não vai precisar de mais nada. Se chegou até aí, a questão agora morreu para você. Graças a esse 45, junto com esse 30. Pessoal, 45 praticam futebol e basquete. Cadê futebol e basquete? Futebol e basquete é toda essa região aqui, Toda essa região aqui, Futebol e basquete. Mas ele diz que tem que dar 45, futebol e basquete, e 30 entre os 45 não praticam vôlei. Então, se não praticam vôlei, esse 30 eu vou colocar aqui em cima, Futebol e basquete que não praticam vôlei, então 30. Essa regiãozinha aqui, então, não me resta outra opção. Tem que ser o quê? 15. Então, esse rapaz aqui, 15. Pode olhar. 45 praticam futebol e basquete. 45 futebol e basquete. E 30 entre os 45 não praticam vôlei. Então, na parte de cima, tira do vôlei. 30, 45. Lembra? Agora eu posso apagar. Agora eu posso apagar. Então, você agora já consegue montar um cenário mais agradável. Então, pronto. Já tem interseção. Vamos recomeçar a questão. Que na verdade não é recomeçar. Eu cheguei no ponto, fui completando com X, agora eu vou voltar para completar tudo. Graças à última informação. Vamos lá. 20 alunos praticam vôlei e basquete. Então, vôlei e basquete aqui, Vôlei e basquete, essa região. 20. Já tem 15, bota 5. Boa. 60 praticam futebol.
Ainda não. 65 praticam basquete. Ok, esse aqui já dá para usar. 65 praticam basquete. Então, basquete tem que dar um total de 65. 15 com 5 dá 20. Com 30, 50. Para chegar em 65, 15. Lá em cima, 15. Pronto. 21 não praticam nem futebol nem vôlei. Deixa quieto. Deixa quieto. Continuando. 17 alunos praticam futebol e vôlei. Futebol e vôlei. Aqui, ó, pessoal. Futebol e vôlei, essa região aqui, ó. Tenho 17. Se eu já tenho 15 lá no meio, eu coloco 2. Fecho 17. Agora, volta lá em cima, ó. 60 alunos praticam futebol. Então, futebol tem que dar 60. 30 com 15, 45. Com 2, 47. Mais 13. Para chegar em 60 para o futebol. Muito bom. Muito bom. O número de alunos que praticam só futebol, 13, é idêntico ao número de alunos que praticam só vôlei. Então, põe aqui 13 também, ó. 13. Muito bem. Agora, o que eu completei foi esse. Agora, essa informação. 21 alunos não praticam nem futebol nem vôlei. Então, pessoal, tudo que é futebol e vôlei está fora. Se eu já tenho 15 aqui de fora, para chegar no 21, tenho que colocar 6 aqui nessa região, que é o que sobra. E assim fechamos todo o diagrama. Pronto. Ó, 21 alunos não praticam nem futebol nem vôlei. Então, futebol, vôlei, eu tiro esses dois aqui, ó. Esses dois eu vou tirar, ó. Tira esses dois, ó. Tira. Então, pessoal, tirando essa região, você vai ter 21. Já tem 15 fora, ó. De futebol e vôlei já tem 15. Para chegar no 21, tem que colocar 6 aqui, que é o único espaço que está sem ser completado. Então, agora, depois do diagrama todo montado, pode perguntar o que você quiser. O número total de alunos do colégio no atual semestre é igual a quantos alunos eu tenho no total. É hora de somar. Bora. Total. Me ajude a somar logo. Vou somar logo tudo de futebol. Vamos. Futebol, vou logo somar tudo. Ou você soma pedaço por pedaço, ou pega logo aqui 60 que tem que dar futebol, ó. Já pego logo, 60. Para não ficar somando os pedaços. 60. 13 mais 2, 15. Com mais 15, 30. Com mais 30, 60. Então, essa bolazinha de vermelho já tem 60. Aí 15 mais 5, já vou colocar aqui 20 para ganhar espaço. E 3 mais 6, 19. Chegamos então a 99 alunos. Pronto. São 99 alunos. E a resposta, o item B de bola. Tá aí, pessoal. Somando tudo, junta todo mundo. Futebol... Já somei, tá aqui, 15, futebol 60, 15 com mais 5, 20, coloquei, 3 mais 6, 19. Somando tudo, 99, e o item correto, B de bola. Beleza, pessoal? Fechamos mais um vídeo e eu já estou me preparando para discutir com vocês a questão número 69. Você ainda tem 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Vamos que vamos? Daqui a pouquinho nos encontramos. Um forte abraço. Valeu, pessoal. Até mais.